Vamos para mais uma aula de Geotecnia 1. Hoje a gente vai continuar falando sobre compactação dos solos, só que a gente vai abordar mais a parte de compactação em campo. Então, primeiro, né, conceituação. Várias explicações teóricas para a forma da curva de compactação de solos coesivos foram propostas por diversos pesquisadores. Então, depois que Ralph Proctor começou os estudos de compactação, vários outros pesquisadores começaram a tentar desvendar, né, o que acontecia, quais são os formatos de curva de compactação, o que acontece em campo, o que acontece em laboratório. Então, vários fatores, né, estão envolvidos com o processo de compactação. E a compactação ela pode envolver aspectos como de capilaridade, poropressão, né, pressões osmóticas, fenômenos de superfície, além dos conceitos de tensão efetiva, tensão de cisalhamento e compressibilidade. Então, o estudo da compactação ele é bem mais complexo, né, do que um simples, vou lá e vou compactar o solo, né? Ela envolve bastante parâmetros físicos, né, dos solos. E aí, aqui tem alguns pesquisadores, né, que estudaram o que acontece com essas curvas de compactação, né, explicam o que aumenta, o que diminui. Então, por exemplo, no ramo seco, forças de atrito entre as partículas criadas por tensões capilares resistente opõem resistência aos esforços de compactação. Então, é aquilo que eu estava falando. No ramo seco, a energia de compactação que é aplicada, ela não é utilizada para rearranjar essas partículas. Então, a minha densidade ela não sobe. Então, o índice de vazios é elevado e o gama D é baixo. Então, aqui tem vários... o que Proctor, né, falou a respeito dos pontos do ramo seco e do teor ótimo e no ramo úmido. Então, são afirmações importantes para que depois vocês façam a leitura. Aqui tem o que o Hilf investigou, né, o que ele descobriu, o que ele publicou a respeito dos pontos, né, ramo seco, teor ótimo e ramo úmido. Aqui o que Olson escreveu, então tem aqui os fatores que ele apontou. Lambe, a mesma coisa. E aí o que eu quero destacar é o seguinte, essas duas curvas, né, e esses tracejadinhos aqui no meio desse círculo, ele indica a estrutura, né, do meu solo. Então, antes da compactação, ou seja, no ramo seco, eu tenho essas estruturas, digamos, elas estão longe uma da outra, né? Elas não estão bem próximas, elas não estão bem arranjadas. A partir do momento que eu vou acrescentando água e vou aplicando, né, a compactação, esse arranjo de partículas ele fica o melhor possível, ou seja, essas partículas ficam mais próximas possível uma da outra. E aí, conforme eu vou adicionando água, essas partículas elas tendem a se arranjar, digamos assim, de certa forma, né? Imagine isso como se fosse um monte de lâmina já arranjadas paralelamente. E aí, se a gente for pensar, né, numa força cisalhante, é muito mais fácil eu romper né, o solo num estado inicial, ou nesse solo no ramo úmido, né? Ou imagine isso aqui, uma força cisalhante, eu consigo romper essa amostra muito mais fácil do que quando ele está num arranjo mais denso e as partículas estão mais imbricadas, né? Uma com as outras. Então, a quantidade de água, ela permite, né, essa elevação da resistência justamente por conta desse arranjo de partículas. Aí aqui tem mais dois pesquisadores, né, que falam algumas questões que foram desenvolvidas através dos ensaios de compactação. E aí, por resumo, né, os efeitos de capilaridade proporcionam à estrutura condições para resistir aos esforços de compactação sem muita distorção. Então, quer dizer, quando eu estou no ramo seco, não vou ter efeito nenhum, basicamente. Ainda no ramo seco, aumentando o teor de umidade, né, os agregados apresentam menor resistência mecânica, são mais facilmente distorcidos e preenchem os poros existentes, que tendem a desaparecer próximo da umidade ótima, então ele vai diminuindo os poros.
No teor ótimo, os vazios preenchidos por ar perdem a continuidade, então quer dizer que às vezes eu tinha uma ligação de um poro com o outro, né? Então formava aqueles canais. No teor ótimo, esses canais eles foram interrompidos, porque a minha densidade já está bem alta. Chega-se a um limite na capacidade de redução do volume do solo pela expulsão do ar dos seus poros. Então, ali é o limite, né, de expulsão de ar que eu consigo ter. E no ramo úmido, a água acrescentada ao solo ocupa espaço antes ocupado pelos sólidos. A água absorve parte do esforço de compactação, reduzindo a capacidade de compactação. Então, quer dizer o quê? Por que digamos, eu tenho no ramo seco, a minha densidade ela vai subindo conforme eu vou acrescentando água? Beleza, por quê? Porque eu tenho o arranjo das partículas. Mas por que quanto mais água eu coloco, a minha densidade tende a cair, né? Por que a curva de compactação cai? Porque eu estou substituindo a minha parcela sólida por parcela de água. Então, se eu comparar a densidade do solo que eu estou retirando e colocando água, a densidade da água é menor do que a densidade dos meus sólidos. Então, por isso que a minha densidade ela tende a cair na curva de compactação no ramo úmido. Então, estou substituindo, né? É o que ele fala aqui. A água acrescentada ao solo ocupa o espaço antes ocupado por sólidos. Então, eu estou substituindo os sólidos pela água, por isso que a minha densidade cai. E aí, em campo, né? Quais são os fatores que influenciam em campo? Primeiro, teor de umidade do solo, número de passados do equipamento, né? Espessura da camada compactada e a característica do equipamento utilizado. Então, pressão aplicada, área de contato e entre outros, né? Beleza. E aí, Porter, né, ele verificou que o número de passadas, né, varia na razão direta do quadrado das espessuras. Então, quer dizer que uma camada de 10 centímetros, eu tenho N passadas do equipamento. E uma camada de 20, eu tenho 4N passadas. E uma camada de 30, eu tenho 9N passadas do rolo. Tá, mas qual que é o valor do N? Eis a questão, né? Eu não tenho uma fórmula mágica para determinar quantas passadas do equipamento são necessárias para determinado aterro, para determinado solo. Eu vou precisar fazer testes em campo. Então, eu vou lá, compacto, passo N vezes, compactei 5 vezes, vou lá e determino a densidade em campo. A gente já vai ver os métodos, né? Determinei a densidade em campo. Atingiu? Beleza, então eu tenho 5 passadas do rolo. Agora, não atingiu. O que eu vou fazer? Vou passar mais vezes o rolo. Então, essa quantidade de camadas, né, de passadas, desculpa, a gente não tem uma equação, uma forma de determinar isso de maneira direta. A gente precisa verificar isso em campo. Ainda tem outros estudos, né, que coloca aqui no eixo X o número de passadas do rolo e aqui o peso específico. Então, eu vou passando o rolo, né, e consequentemente essa densidade vai aumentando até ela estabilizar. Então, muitas vezes, não adianta, eu vou passar mais vezes o rolo, essa densidade vai aumentar mais ainda. Não, a densidade ela tende a estabilizar. Como a gente já viu, né, é a densidade máxima com qual o solo consegue atingir para aquele teor de umidade. Aqui ainda tem, né, em relação à profundidade, então eu tenho a uma profundidade aqui pouco efeito, né, da compactação, e depois a uma certa profundidade eu consigo ter essa densidade máxima e depois ela vai diminuindo, obviamente, né? Então o efeito do rolo compactador, eu tenho que escolher uma espessura de camada ao qual eu consiga fazer o máximo, digamos, compactar o mais uniforme possível aquela camada, certo? Já que eu vou ter essa variação. Então, por isso que eu não vou conseguir compactar, por exemplo, uma camada de 1 metro de solo de uma vez. Então, eu tenho um aterro de 5 metros para executar. Eu não vou executar, eu vou executar de 1 em 1 metro. De quanto em quanto que eu vou ter que executar, né? Geralmente, se compactam de 10 em 10 centímetros ou de 15 em 15 centímetros. Então, pensa, num aterro de 5 metros, 4 metros, eu vou ter que passar muitas vezes, né? Vou fazer muitas camadas para ter um corpo de aterro de uma maneira satisfatória.
Se eu vou compactar 1 metro de cada vez, eu vou ter uma compactação boa no topo da minha camada e depois lá no fundo da minha camada eu não vou ter compactação quase nenhuma. E aí, consequentemente, eu vou ter problemas depois da minha obra, né? E aí, quais são os tipos de compactadores? Eu tenho basicamente rolo liso, de pneus, pé de carneiro, vibratórios e compactadores manuais tipo sapo. Então, aqui eu tenho, né, os tipos, aqui o de pneu, que é muito utilizado para acabamento, principalmente utilizado, né, em camada asfáltica. O rolo liso, que também é utilizado para acabamento. Rolo liso chapa, que eles chamam, né, que tem o tambor aqui nos 2 lados, não tem roda de pneus no caso. O rolo liso de pneus, né? Então eu tenho o pneu na parte traseira e o tambor aqui na parte da frente de material metálico, né? Esse também é utilizado para acabamentos. E eu tenho o rolo pé de carneiro, que é um dos mais utilizados aqui, pelo menos na região, para compactação de aterros, compactação de subbase, base de material laterítico. Que mais? Aqui eu tenho um rolo liso, né? Só que de pequeno porte, manual. Aqui eu tenho o compactador tipo sapo, que é um sapo um pouco maior, o sapo do tamanho original é esse aqui. E aqui eu tenho um pé de carneiro menorzinho, que é utilizado para compactação de valas, por exemplo. Então, os mais utilizados, né? Deixa eu marcar aqui. É o rolo em asfalto, né? É o rolo de pneus, o rolo liso. Para solos, o rolo liso de pneus. Aqui também usa para asfalto, né? O rolo pé de carneiro e o rolo sapo, o compactador tipo sapo, para compactação de valas, né? Sapatas, muito utilizado esse tipo de compactador. Beleza. Os rolo liso, né? Para que a gente usa? São mais apropriados para acabamento de camadas. Então, como ele não vai ter aquelas saliências, ela é mais utilizado para acabamento. Camada pouco espessas, né? Então, eu não vou ter uma espessura muito grande, eu posso compactar com rolo liso. O que afeta na compactação? A carga unitária por largura da roda, então o peso do rolo importa, né? Porque esse aí vai aumentar ou diminuir a carga que eu vou estar aplicando. O diâmetro e largura das rodas, né? Porque eu estou aplicando uma tensão ali no solo, então quanto maior esse meu rolo, menor vai ser a minha tensão que eu vou estar aplicando. As camadas, então espessura menor, né? Entre 12 e 15 centímetros. Então, maior que isso não é adequado. Então, o rolo liso ele vai aplicando uma tensão aqui no solo, né? E aí as partículas vão se ajustando. Ele pode ser também rolo liso vibratório, tá? Então, você aciona lá a vibração dele, caso seja necessário. Aqui, né, o início da compactação. Então, eu tenho essa influência e depois, quando eu tenho quando essa superfície, ela acaba ficando compactada, o que acontece? Essa minha tensão aqui, ela diminui por conta da própria área de contato, né, do meu rolo. Então, com o solo fofo, eu tenho uma área de contato bem maior. E com o solo já meio compactado, né, eu tenho essa área muito menor de contato. Os rolos de pneus são usados, né, em solos finos, a espessura de camada acabada menor que 30 centímetros, flexibilidade no contato, simulação do tráfego, maior teor de umidade, né, e menor número de passadas para se obter o gama D máximo. Apesar que esse rolo de pneus, geralmente, né, ele é utilizado apenas para compactação de massa asfáltica, né, ou concreto asfáltico. Ele raramente é utilizado para compactação de solos aqui na região, tá? O rolo de pneus, então, como é que ele funciona, né? Ele tem 4 pneus de um lado e do outro ele tem, né, 3 pneus que vão intercalar, né, a passagem desse rolo. Então, ele tem uma área de influência bem interessante aqui com relação às rodas, né? O que a gente estava falando que ele se adequa é com relação ao suporte dele, né? Ele tem uma articulação entre essas rodas.
E aqui a planta, né? Como o rastro dele seria assim. Então, aqui uma roda, 2, 3, 4 rodas e aqui 3 no final. Rolo pé de carneiro. Os pés, eles têm, né, aquelas saliências, elas têm de 15 a 25 centímetros. Uso em solos argilosos ou residuais. O teor de compactação é um pouco menor do que o teor de umidade ótimo. A espessura da camada acabada, né? Ela depende do comprimento da pata. Então, dependendo do tamanho da pata, eu vou escolher a espessura que eu vou estar compactando. O índice de vazio do solo é elevado, né? E o melhor eu uso em solos finos ou solos de comportamento laterítico, né? Aqui os solos pé de carneiro, como é que eles funcionam, né? Ele tem essas patas aqui, que elas compactam e amassam o solo ao mesmo tempo. E aí, muitas vezes, eles são vibratórios, né? Tanto o liso, né, que eu já falei, quanto o pé de carneiro. Então, ele tem essa vibração aqui que ajuda na compactação do solo. E aí, essa compactação ela é bem intensa, né? Tem muitos casos de casas que acabam trincando por conta da passagem de rolo. Então, tá pavimentando minha rua. E aí a casa já não tem uma estrutura muito boa, acaba trincando, né? Então, tem alguns problemas com relação a essa vibração aqui, quando a estrutura de residências mais antigas, principalmente, acabam sofrendo com isso. E aí, óbvio que vai ter uma amplitude, essa frequência, né? Uma amplitude e uma frequência, essas ondas de vibração. E aí, vale ressaltar que o operador desse rolo, ele tem que ter um tempo de descanso, né? Então, essa vibração é transmitida também ao operador. E aí, se não houver esse tempo de descanso, ele pode acabar sofrendo, né, com alguma doença ocupacional. Compactador manual, então o sapo, ele é chamado de sapo porque ele fica pulando, né? Então ele também é um tipo de vibrador que transmite essa vibração para o solo. E aqui tem uma tabelinha, né? De solos coesivos, qual é o rolo que deve se utilizar, né? Então aqui só de maneira geral, né? Como escolher esse tipo de rolo para cada tipo de solo. E aí, cada equipamento, ele vem com o seu manual, e aí no manual ele fala para qual tipo de solo esse rolo é mais adequado. Então, os fabricantes já fazem os testes, né? Então, por exemplo, esse tipo de rolo aqui, ó, com pressão maior que 30, né? Amplitude de 1,5, frequência e a velocidade do rolo de 1 a 2,5 km por hora, ele é para esses tipos de material, né? Esse outro aqui, na velocidade de 2 a 4, ele serve para esses materiais e assim por diante. Então, todo manual de rolo, ele tem essas especificações. Uma coisa que eu quero destacar é com relação à velocidade. Então, muitas vezes o operador quer fazer o serviço rápido, né? Não, vou aumentar a velocidade aqui para terminar mais rápido o meu serviço. Às vezes ele tem que voltar lá e refazer, porque a velocidade do rolo ela tem que estar especificada, né? De acordo com o fabricante. Então, esse aqui de 1 a 2,5 km por hora. Esse aqui de 2 a 4 e assim por diante. Então, varia de acordo com o equipamento e de acordo com o tipo de solo que eu estou compactando. Aí aqui tem vários tipos, né? Então, cada fabricante vai ter as suas especificações. E aí, como é que eu faço esse controle de compactação em campo, né? Eu preciso, basicamente, determinar qual que é o teor de umidade e o peso específico seco máximo naquela situação. Então, ver se isso está sendo compatível com o que está pedindo o projeto. Então, eu vou determinar o peso específico, né, aparente seco e o teor de umidade. O grau de compactação, geralmente, ele está entre 0,95% e 100%. Quem que vai determinar isso? O projetista, né? Se lá no projeto está escrito grau de compactação 100%, então quer dizer que eu tenho que obedecer o 100%.
teor de umidade, mais ou menos 2%, era aquilo que eu estava falando, né? Então, o teor de umidade ele pode variar para mais ou para menos o percentual de 2%. O grau de compactação, como que ele é calculado, né? Eu pego o peso específico em campo, divido pelo peso específico de laboratório, e aí eu tenho essas porcentagens aqui, né? Então, eu tenho lá, né, meu gama D máximo, meu teor de umidade ótimo. Então, eu tenho essa variação aqui, ó. Meu W ótimo, ele pode ser de menos 2% até mais 2%. E meu gama D máximo, geralmente, né, de 95% a 100%. Beleza? E aí, como que eu determino isso em campo? Em laboratório, eu vou lá, faço a compactação do solo e eu tenho a minha curva de compactação. E em campo, como que eu faço isso, né? Em campo, o método mais tradicional é o método funil e areia. Oxi. Aí. Tá pulando, né? Mas método funil e areia. Eu ainda tenho métodos radioativos, métodos dielétricos e penetrômetros. Então, a gente vai ver cada um deles. O mais tradicional, que seria o funil areia, ou ensaio in situ, né? Então, tem normas da BNT e tem a norma do DENIT também, que regulamenta esse ensaio. Basicamente, eu tenho um frasco, né, com um funil e esse frasco aqui vai estar cheio de areia. Essa areia é uma areia padronizada. O que é essa areia padronizada? É uma areia que ela vai passar por uma série de peneiras e aí é retirada essa areia, é uma areia mais grossa, e eu determino o peso específico dela, né? Então, eu tenho o peso específico natural dessa areia. Então, eu sei qual que é a densidade dela. Lembrando que a densidade ou a massa específica, né? É o peso sobre o volume, certo? Então, beleza. E aí, eu encho esse funil aqui com areia, maravilha. E eu tenho essa placa aqui, que é uma placa perfurada, certo? Então, o que eu vou fazer? Lá no campo, eu vou fazer um buraco, certo? Com a espessura da camada compactada. Então, vamos supor que eu compactei aqui 15 centímetros. Então, peguei aqui 15 centímetros, né? Fiz um buraco lá. Do tamanho, né? Do diâmetro aqui da minha placa. E aí, eu retirei todo esse solo, retirei e guardei esse solo. Então, eu vou ter a massa desse solo, certo? Retirado daqui. Aí eu vou vir com o meu funil de areia, vou pesar ele antes, né? Então, vou ter a massa da areia 1, né? E aí eu vou colocar ele dentro desse buraco. Vou encher esse buraco de areia. E depois eu vou pesar de novo esse frasco. Então, eu vou ter a massa de areia 2. Beleza. Então, o que eu quero saber, né? Qual que é a diferença do peso para encher o cone mais o buraco? Então, vai ser M1, né, menos M2. Então, eu tenho a diferença de massas. E quanto de areia eu preciso para encher esse buraco aqui? Eu consigo determinar porque eu sei a massa que precisa para encher o cone. Então, eu vou ter a massa de areia no buraco, vou chamar de MB, certo? Então, tem a massa aqui de areia no buraco. Beleza, mas para que isso? Se eu tenho a massa da areia, né, e eu conheço o peso específico dela, consequentemente eu tenho o volume que ela ocupa, certo? Se eu tenho o volume que ela ocupa, o volume que ela ocupa é o volume do buraco. Opa, maravilha! Então, se eu tenho a massa do solo que saiu do buraco e o volume do buraco, se eu dividir um pelo outro, eu tenho a massa específica, né, do solo que estava ocupando o buraco. Então, se eu tenho a massa específica, para eu determinar qual que é o meu gama D, o que eu faço, né? Meu gama D, está aqui a equação. Gama D é igual peso específico dividido por 1 mais W. Maravilha! Então, se eu já tenho o meu peso específico aqui do material, eu só preciso saber do meu teor de umidade para conseguir determinar qual que é meu gama D ali do material que estava ali dentro do buraco. Como que eu vou saber esse teor de umidade? Eu tenho alguns métodos, né? Que é o método do speed, ou o método da frigideira, ou o método do álcool, né? O speed nada mais é do que um cilindro, que eu vou colocar carbureto dentro do cilindro com uma quantidade de solo, e aí o carbureto ele reage com a água.
reagindo com a água, ele vai gerar uma pressão nesse cilindro, e aí quanto mais água, mais reação, mais pressão eu vou ter no cilindro. E aí ele me dá o teor de umidade em função dessa relação. Ou, de uma maneira mais fácil, eu vou pegar um solo, vou pesar ele, úmido, e aí vou ficar lá na frigideira até eu ter uma constância de peso, ou seja, até essa água evaporar. Eu consigo também determinar o teor de umidade. Ou, muita gente utiliza o método álcool, né? Coloca álcool na amostra e coloca fogo. E aí a água vai evaporar junto com o álcool e vai ficar só o solo ali. Então, tem diversas técnicas para eu determinar uma maneira mais rápida o teor de umidade. Ah, mas eu posso fazer pela estufa? Posso também fazer pela estufa, sem problema nenhum. Só que eu vou ter que esperar 24 horas, né, para ter esse resultado. Aqui o speed, né, que eu estava falando, então eu coloco a amostra aqui dentro desse material, desse cilindro, e aqui ele me mostra a pressão que o carbureto está fazendo, né, em reação com a água. Que mais? Daí, isso pelo método frasco de areia. Aí eu ainda tenho métodos radioativos, né? Que eram muito tradicionais, mas acabam entrando em desuso por conta de serem radioativos, né? Então, são equipamentos que eu vou colocar lá no solo e aí eles emitem, né, uma onda, e aí com essa onda ele consegue determinar qual que é a densidade desse solo e o teor de umidade. E aí eles foram substituídos pelos métodos dielétricos, né? Então, esses métodos dielétricos, eles nos dão os relatórios, né, até mesmo a curva de compactação desse solo. Ainda tem outros dielétricos, né, que eu vou cravar essa haste aqui no solo, e aí ele vai determinar qual que é a densidade e qual que é o teor de umidade. Eu tenho outros métodos para medir a rigidez, né? Então, isso aqui eu coloco lá no solo e aí ele vai emitir um relatório aqui para mim da densidade e do teor de umidade. Esses equipamentos, eles são bem precisos, entretanto, eles são muito caros, né? Aqui ele, né, fazendo a coleta das informações. E eu ainda tenho os penetrômetros, né? Então, eu tenho basicamente uma haste e um soquete, então eu vou aplicando golpes, né, para que essa haste crave no solo, e aí dependendo da resistência, né, da penetração desse cone, dessa haste, eu vou ter um resultado de densidade. Ele não é muito preciso, né, porque, por exemplo, vamos supor aqui que eu tô cravando e aí tem uma rocha bem aqui, um pedregulho. Então, eu vou ter um resultado diferente, né? Se eu não pegasse nenhum pedregulho no caminho. Então, tenho essa variação. Aqui um penetrômetro, né? Automatizado. E aqui eu tenho mais ou menos a curva, né? De penetração do solo. Isso aqui também é utilizado em fundações, né? Tenho essa resistência aqui de penetração. É mais utilizado, na verdade, em fundações do que para controle de compactação. E é isso. Obrigado. Até.